Observe comigo, eu quero ler um texto que Deus colocou no meu coração esta semana. Eu compartilhei esse texto no meu Instagram e recebi alguns feedbacks de pastores do Brasil, dizendo: olha, esse texto é extraordinário. Eu estou compartilhando com muitos pastores e foi repassando esse texto. E esse texto se encontra aqui em 2 Crônicas capítulo 32. 2 Crônicas capítulo 32. Depois que Ezequias ele fez todas as reformas, e porque ele fez das reformas, Deus o abençoou de uma forma poderosa. Quando olhamos 2 Crônicas 29, aqui ele restabelece o culto, reordena os sacerdotes, chama o arrependimento. Depois ele restabelece a Páscoa, porque a festa havia cessado em Israel. Ele traz de volta a Páscoa. E depois a última reforma fala a respeito dos dízimos, da entrega dos dízimos. E quando ele faz essas reformas, Deus o abençoa, e abençoa toda a nação de Israel de uma forma poderosa. Deus o abençoou e toda a nação foi abençoada. Mas a Bíblia diz, no capítulo 32, eu quero ler com você esse texto, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1 diz assim: depois de tudo que Ezequias havia feito com tanta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu a Judá, acampou-se contra as cidades fortes, com a intenção de se apoderar delas. Olha isso. Depois que Ezequias fez tudo com tanta fidelidade, Senaqueribe ele se levantou contra Jerusalém, a fim de que se apoderar da cidade. Olha isso. Tudo se repete, não há nada novo. Absolutamente, não há nada novo. Senaqueribe, ele é considerado um dos maiores terroristas da história da humanidade. O seu pai, Sargão II, e há um documentário que diz de Sargão II a Bin Laden, a história dos maiores terroristas. E Senaqueribe era filho de Sargão II. Sargão II era um terrorista, e Senaqueribe, filhote de terrorista e um terrorista. Agora olha só, depois que Ezequias ele fez tudo com tanta fidelidade, Senaqueribe se levantou contra Israel, ou contra Judá, com a intenção de se apoderar de Jerusalém. Versículo 2: vendo Ezequias que Senaqueribe vinha e que pretendia guerrear contra Jerusalém, atente para o que ele fez. Teve conselho com seus príncipes e os seus maiorais, os seus homens valentes. Olha o que ele vai fazer. Quando ele soube que Senaqueribe se levantava e vinha contra Jerusalém, para sitiar Jerusalém, ele teve o quê? Conselho com seus príncipes, com seus homens valentes, para saber o que eles deveriam fazer. Diz o texto: para que tapassem as fontes das águas que haviam fora da cidade, e o ajudaram. Olha isso. Eles tiveram conselho, reuniram os homens valentes, para quê? Para que tapassem as fontes das águas. Era aquilo que poderia alimentar o inimigo. Nós estamos fechando todas as brechas e as portas em que o inimigo pode ser alimentado. É muito importante que nós selecionemos nesses dias o que nós ouvimos e o que nós vemos. São milhares e milhares de informações que chegam ao nosso coração todos os dias. Não sei se você percebeu que são tantas pessoas com especializações, doutorado, pós-doutorado e experiência de 20, 30 anos, e cada um vem e fala de uma forma diferente. Não é verdade? Uns aliviam e outros aterrorizam. E aí você diz: quem eu ouço? Quem eu ouço? Afinal de contas, a quem eu dou crédito? Porque você ouve uma pessoa e diz assim: não, isso é uma gripezinha. E outros vêm assim, diz: olha, vai morrer. Está tudo contaminado. Se produzir um videozinho nos Estados Unidos, você senta num lugar, já, aquela coisa entra em você, parece uma áurea entrando. Você toca, vai tocando e vai tocando, e as pessoas vão ficando o quê? Tomadas pelo pânico. A quem ouvir? Lógico, nós vamos tomar as precauções que precisamos tomar, e já tomamos, mas nós temos um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que
que pode nos livrar. Mas algumas coisas competem a nós. A primeira coisa que Ezequias faz foi ter conselho com os príncipes e homens valentes. É interessante, eu estava pensando, agora, como diz lá no UFC, né? É a hora de separar os homens das crianças, os meninos dos adultos. E eu estava falando para uma pessoa agora é guerra. Mas a nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa guerra é travada nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Mas aqui ele teve conselho. A Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Lógico, queridos, eu entendo e precisamos ouvir os direcionamentos das autoridades. Elas foram estabelecidas por Deus para dar direcionamento, e nesse momento eu entendo que é importante. Mas algumas pessoas até questionam a respeito disso, por que algumas igrejas estão fechadas e outras estão abertas. As que estão abertas é porque os pastores têm fé, e os que fecharam é porque são incrédulos. Não, absolutamente não. Nós entendemos que há autoridades e eles estão dando direcionamento, e nós ouvimos a voz das autoridades. Agora, se fosse uma questão política, onde as igrejas deveriam ser fechadas, aí a gente ia todo mundo preso, mas ia abrir a igreja. Mas vai morrer, vamos morrer todo mundo. Mas aí é uma outra questão. A Bíblia diz assim, que a ignorância é terrível. Algumas coisas vêm, eu estava ouvindo a respeito de José, quando Herodes falou, toda criança de 2 anos para baixo tem que morrer. A Bíblia diz que José é orientado por Deus, ele fugiu para o Egito. O filho de Deus fugiu, como que pode? Teve medo? Fugiu, porque Deus deu a direção, foge, sai daqui, e só volta quando o Herodes morrer. Então Deus deu o direcionamento. Então nós não somos ignorantes, mas nós vamos tapar as fontes de águas, não permitir que o lixo e a perturbação chegue na nossa mente por essas informações distorcidas. Nós cremos num Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Então a segunda coisa que ele fez foi o quê? Tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles os ajudaram. A sua confissão, é muito importante que a sua confissão esteja alinhada com a palavra de Deus. Alguém está dizendo, vai faltar pão, vai faltar alimento, vai faltar provisão, e algumas pessoas falam assim, apóstolo, e a igreja, como vai ser? A igreja é de Jesus. Se ele não puder prover, não é verdade? Quem vai prover? A igreja dele. Como vai ser? Nós vamos proclamar o Evangelho. Queridos, eu entendo. Olha, lógico, o Espírito de Deus, ele pode se mover de tal forma. Eu me lembro quando nós passamos por um momento difícil, e aqueles dias foram dias difíceis, e Deus falou comigo, filho, eu sou fiel. Nós precisávamos naqueles dias de recursos para pagarmos aluguéis, e hoje, graças a Deus, nós não pagamos mais o aluguel, o prédio é nosso, Deus nos deu. Mas aqueles dias eram dias difíceis, e eu estava dirigindo o meu carro, Deus entrou no meu carro, era um Fusca, Deus entrou no meu Fusca, Fusquinha ficou todo cheio de Deus, extraordinário. E aí Deus falou comigo, aquela voz suave, filho, eu sou fiel. Naqueles dias eram $16 mil, eu estabeleci em dólares para que eu nunca me esquecesse o valor. Se fosse hoje $16 mil, correspondia ao quê? 10 mil, 50 mil, 75 mil aproximadamente. Hoje, era o que nós precisávamos. 2 semanas depois, que Deus entrou no meu Fusca assim, e com aquela voz suave, dizendo, eu sou fiel. Uma pessoa me telefonou de Curitiba, dizendo assim, pastor, me dê a conta da sua igreja que eu preciso fazer um depósito. Ele não era nosso discípulo, não era da nossa igreja, mal eu conhecia. Ele tinha me visto algumas vezes na Donep, e Deus o usou para que a provisão viesse. Esse é o nosso Deus. Então feche todas as fontes, não alimente o inimigo com a sua confissão. O nosso Deus é o Deus de toda provisão, e de uma forma sobrenatural ela virá. Vem do norte, vem do sul, do leste, do oeste, ela virá. É tão interessante quando Jesus faz o milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação Jesus fez uma vez, e eles não entenderam muito bem. Jesus falou, vocês não entenderam, então eu vou fazer a segunda vez. E Jesus faz a segunda vez.
para que eles tivessem um pouquinho mais de luz. Queridos, o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele pode. E Ele fez uma vez, e Ele vai fazer a segunda vez. Se Ele fez, pode fazer uma vez, pode fazer a segunda, pode fazer a terceira. Não limite o poder de Deus. Não se aconselhe com qualquer pessoa. Ouça a voz do Espírito Santo. Se volte para a palavra. Feche todas as fontes que possam alimentar o inimigo. Feche todas as fontes que podem alimentar o inimigo. Algumas pessoas, apóstolo, mas se eu não assistir televisão, eu vou ficar desinformado. Muitas vezes você assistir televisão, aí que você fica desinformado, mais desinformado ainda, porque é muito desencontro, muita desinformação, e nós já sabemos as providências que nós precisamos tomar, e já tomamos. Por isso o nosso culto está online, e você vai ser abençoado dentro da sua casa. A igreja vai se levantar com poder e autoridade, fechando as fontes que alimentam o inimigo. E seremos guardados os nossos sentimentos, e o pavor, o pânico não chegará ao nosso coração, e não temeremos o terror noturno, nem a seta que voe ao meio-dia. E 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Diga, eu acredito. Então, prevenção sim, medo não. Diga comigo aí, prevenção sim, medo não. Olha só. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes. Fala de unidade, concordância. Como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? O inimigo não vai se alimentar em você. Você não vai dar a ele águas para alimentá-lo. Ele vai morrer de sede. A sua confissão será uma confissão de fé. A minha confissão é uma confissão de fé. Queridos, aí você diz assim, apóstolo, mas como assim? É fácil? Muitas vezes não. Por isso que a Bíblia diz assim, forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Por isso que há essa expressão, forjai. Meu irmão, não é fácil você forjar alguma coisa. Você pega um ferro e você vai colocando no fogo, e vai ali na bigorna com a marreta, e vai batendo, até forjar um instrumento, transformar em um instrumento. Então forjai, isso fala das palavras que saem da nossa boca. Não alimente a incredulidade pela sua confissão. Não alimente a incredulidade. Não alimente o inimigo. Alinhe a sua confissão com a palavra de Deus. Ah, mas todo mundo está falando assim. Mas você não é todo mundo. Você e Deus, você já se torna a maioria. Tudo que o diabo precisa é que encontre uma concordância. Tudo que ele precisa é que haja o quê? Uma concordância. A concordância que temos aqui é que a provisão vai ser plena, a provisão vai ser completa, e a praga não vai chegar à nossa casa. Aí, meu irmão, é forjar. Tem que, para fazer uma confissão dessa, você não quer. Aí a mente vai dizer assim, não fala isso. Por quê? Porque já chegou no vizinho, chegou não sei aonde, já chegou em Campo Grande já tem 3 ou 4, e vai, não tem jeito, apóstolo. Eu creio que tem jeito. E eu falo assim, mas se pegar tem jeito do mesmo jeito. Continua tendo jeito. Não é verdade? Nós oramos por pessoas, elas são curadas. Nós oramos por algumas pessoas, não são curadas, e elas morrem. Nós vamos deixar de orar? Nós vamos continuar orando, porque nós cremos que quando nós oramos pelos enfermos, colocamos as nossas mãos sobre eles, e eles serão curados, porque Jesus diz isso. Então é possível que você já orou por alguém que morreu? Eu tinha um amigo meu, que era um pastor, não vou falar o nome dele para não constranger. Ele ia nos hospitais, ele ia orar. Quando ele orava, o negócio estava quando ele orava, parecia que era extrema unção. Mas ele não deixava de orar. Ele ia, orava. Daí no outro dia lá, outra pessoa. Aí já mandava para o céu outro também. Estou brincando. Mas ele orava também, muitas pessoas eram curadas. Não é porque você orou que alguém não foi curado, você vai deixar de orar, não é verdade? Então nós cremos. Não é porque um vai pegar, outro vai pegar, você fala, não está orando, a oração não está funcionando. A oração sempre funciona. Se ele curar, ele é Deus, como diz a canção. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Ai, diga, prevenção sim, medo não. Prevenção sim, medo não. Olha só, aqui fala de unidade, queridos. Preste atenção em relação à questão da unidade. A unidade é fundamental e é muito importante. 2 pessoas, elas podem estar juntas, dormir na mesma cama e não se tornarem uma. Não é verdade?
Agora, os nossos discípulos estão nos seus lares, nas suas casas. Nós estamos unidos, em unidade, em concordância. O propósito de Deus vai ser estabelecido. Muitas pessoas não estão aqui. Na verdade, nós estamos num culto online. Mas a unidade aí na sua casa, com a sua família, em concordância, a glória de Deus vai se manifestar. E aqui diz que o povo se ajuntou, se tornou um. E eles fecharam as fontes das águas. Diz o texto no versículo 5. Olha isso. Então ele se fortificou. Quarto lugar, ele se fortificou. Diga, se fortificou. Então ele se fortificou. Olha só, nós nos fortalecemos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Nós podemos todos os dias nos fortificarmos, nos fortalecermos no Senhor. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como eu me fortaleço no Senhor? Dizendo quem é o meu Deus. O nosso Deus não é como os demais deuses. O nosso Deus, Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode cumprir aquilo que prometeu. Se fortaleça no Senhor. Davi, quando passou por Ziclag, Ziclag quer dizer serpente. Quando ele passou por Ziclag, e ali quando ele chega à cidade, a cidade estava em cinzas, havia sido queimada. Os amalequitas deram com ímpeto contra a cidade, era terra arrasada. Sequestraram as famílias, levaram os animais, levaram os bens. A Bíblia diz que Davi se angustiou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, se angustiou, e ele chorou. E não apenas ele chorou, todos os seus homens valentes começaram a chorar, até que não houve mais forças neles, perderam a força. Os homens de Davi falavam em apedrejá-lo, mas a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Ele se levantou no Senhor. Eu disse para alguém: agora é guerra. Quando Gideão convocou o povo, 32.000 se apresentaram, com 300 eles venceram a guerra. E nós vamos vencer esta guerra. Nós vamos vencer esta guerra. Olha só, diz o texto que ele se fortificou. E aí vem em sexto lugar: reparou todo o muro quebrado. Reparou o quê? Todo o muro quebrado. O muro fala o quê? O muro fala de proteção. É hora de repararmos o muro, para que o inimigo não penetre, não entre na nossa casa, não se achegue ao nosso arraial. Nos dias de Neemias, o muro havia sido derrubado. Eles repararam os muros. É tempo de repararmos os muros, levantarmos os muros. Isso fala de proteção. E diz mais o texto: levantou torres sobre ele. Diga torres. Torres era o lugar onde ficavam o quê? Os atalaias. Os atalaias ficavam nas torres. Ele levantou as torres e colocou ali atalaias. No livro do profeta Isaías 62 diz: olha, sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, eles não dormirão, nem de dia e nem de noite, até que Jerusalém seja estabelecida como objeto de louvor na terra. Olha isso. Nesses dias nós estamos debaixo de uma santa convocação. Suscitai os valentes, essa é a hora. Estamos construindo torres de oração, de dia e de noite, e Deus vai nos dar o livramento. Senaqueribe se levantou para sitiar Jerusalém, para se apropriar Jerusalém, para tomar Jerusalém. Mas Ezequias, ele se posiciona em Deus. E diz o texto: fez outro muro por fora, fortificou os terraços de apoio na cidade de Davi. Versículo 5. E fez armas e escudos em abundância. Olha só, fez o que? Armas e escudos em abundância. A palavra de Deus, ela é escudo, ela é broquel. Nós temos essa arma poderosa, ela também é espada. Ela é a espada do Espírito. Fez. Agora é a hora de você selecionar mesmo e pedir para o Espírito Santo os textos, para que você possa prevalecer contra o inimigo. A Bíblia, a palavra de Deus, é a espada do Espírito, e nós vencemos o inimigo pela palavra de Deus. Ninguém vai vencer Satanás com argumentos humanos.
com a mente racional, é com a palavra de Deus. Ezequias fez o quê? Armas de guerra e escudos em abundância, arma de defesa e armas de ataque. Está escrito, você vai liberar a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida, declare a palavra de Deus sobre a sua família, declare a palavra de Deus sobre Campo Grande, declare a palavra de Deus sobre o Brasil. Vamos para frente. Versículo 6. Olha isso. Pôs oficiais de guerra sobre o povo. Selecionou, meu irmão, oficiais, pessoas distintas, posicionadas, empoderadas, que entendem o que é guerra. Eu me lembro quando eu passei por uma guerra e nós fizemos uma convocação e para jejum e oração, mas as pessoas não estavam levando aquilo a sério. E alguém teve uma visão de uma cerca de bambu com um touro no meio, forte, valente. E aquele touro saía fumaça assim pelas ventas. Imagina se uma cerca de bambu segura um touro. Precisamos realinhar o propósito de guerra e nos posicionarmos como homens valentes, mulheres valentes, para prevalecermos naqueles dias. E foi liberada uma palavra, e uma ativação veio sobre nós, e nós prevalecemos. Por isso nós estamos aqui até hoje, porque Deus levantou neste lugar homens e mulheres valentes. Hoje à tarde eu estava ouvindo a pastora Neuza, que lidera as colunas de fogo, e ela estava passando, é impressionante. Quantos anos sua mãe tem? 74 anos. Eu falei, e ouvindo ela ministrando e falando, é impressionante a autoridade, a sua voz firme, liberando comandos. Ela liberou os comandos pelo WhatsApp e alcançou todas as mulheres que fazem parte da intercessão. 76 mulheres nas suas casas, ela liberando. 76 anos, eu pensei que era 76 mulheres. O Espírito Santo está falando aqui do lado, vai me dando a dica, é o ponto. 76 anos, mas valente. E minha irmã, impressionante, dá até medo. Mas o posicionamento dela. E nesses dias Deus, e aqui nós temos homens valentes, mulheres valentes, aí na sua casa, você se colocando como um príncipe, um homem valente, uma mulher valente, para guardar o seu território. Esses são dias extraordinários, de grandes oportunidades que Deus está nos dando, para ver a glória dele se manifestando em nosso meio. Nós vamos crescer, nós não vamos diminuir. Nós vamos avançar, e quando tudo passar, meu irmão, nós vamos ver aqui os crentes autênticos, verdadeiros, que foram moldados, aperfeiçoados, e passaram pela guerra e prevaleceram. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aí na sua casa, dê um aplauso ao Senhor. Olha só, o que ele faz? Ele convoca os homens de guerra, os homens valentes, separa oficiais. Versículo de número 7, diz assim: esforçai-vos e tende o que? Bom ânimo. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Se eu fosse ouvir a voz natural, a gente dizer: para tudo. Eu chegar para o pastor Clodoilson hoje lá no setor, falou: Clodoilson, para tudo. Eu não posso, mas e aí? Não tem que ser responsável, eu sou, mas eu sei que Deus vai prover. A minha confiança está nele. A minha confiança, a sua confiança? Diga: a minha confiança está no Senhor. Ah, meu irmão, eu acredito. Você está, quantos estão conectados aí, Aldo? 510 famílias reunidas. Imagina isso, 510 acessos. Quantas pessoas temos em cada família? Algumas pessoas com 2 ou 3 pessoas assistindo e vendo. Então temos aí um exército poderoso sendo levantado. E fique conectado, porque a unção do Espírito de Deus vai ser liberada sobre a sua vida de uma forma poderosa. Todos os temores, melancolia e outras coisas mais que tem visitado você, vai cair por terra. As fontes estão sendo fechadas, que alimentavam o inimigo. Amém? Olha só,
Esforçai-vos e tende o quê? Bom ânimo. Parece que até uma pílulazinha que você toma, é decisão, levanta e anda. Eu estou tomando bom ânimo, amém? Bom ânimo. O Senhor falou a Josué: Josué, seja corajoso, seja valente, tenha bom ânimo. Então, é uma decisão. Você já se levanta pela manhã, já vai lá, toma aquela ducha gelada, outras morninha, outras fervendo, né? Depende do estado do espírito. Já faz a barba, coloca a melhor vestimenta, porque você vai se apresentar diante do rei. Foi o que José fez. Estava lá no cárcere, de repente o rei manda chamar, vai lá, dá uma barbeada, uma ajeitada, coloca uma roupa decente, se apresenta. Todos os dias se apresente diante do rei. Amém? Porque a vitória já foi estabelecida. Olha só, tende bom ânimo. Diz: não temais, versículo 7, nem vos espanteis por causa do rei da Síria. Não temais, nem vos espanteis por causa do coronavírus, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele. Versículo 8, com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Diga glória a Deus. Pai, mãe, todos os dias libera uma palavra sobre a sua casa. Líderes de célula, todos os dias liberam uma palavra para os discípulos. Pastores apostólicos, líderes apostólicos, liberem palavras de fé e de esperança. Nós não morreremos, nós viveremos e contaremos os feitos do Senhor. Eu só vou morrer no dia que Deus falar: é agora. Eu vou falar como Paulo está chegando: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A coroa da glória está me esperando. Estou partindo. Agora fico pensando com quem fica. Mas por quê? Mas vai ser no tempo certo. Praga alguma vai chegar à minha casa. Olha só, vamos para frente um pouquinho. Versículo 9. Versículo 9. Não, versículo 8. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar. Olha só, o Senhor está conosco para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. Você não está só na sua guerra, Deus está com você. E o povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, olha só, mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, enviou seus oficiais aonde? A Jerusalém, com essa mensagem. Olha o que Senaqueribe vai fazer. Ele enviou mensageiros, seus oficiais. Diz o texto, o que ele diz: não vos incita Ezequias para morreres da fome e a sede. Olha só, parece que está acontecendo a mesma coisa nos nossos dias. O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e disse a Judá e a Jerusalém: diante de um só altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? 13. Não sabeis vós não sabeis vós o que eu e os meus pais fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações destas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual foi de todos os deuses dessas nações que meus pais destruíram o que pôde livrar o seu povo do meu poder? Como, pois, poderá o vosso Deus vos livrar das minhas mãos? Olha a afronta de Senaqueribe. Ele está dizendo assim: olha, Deus nenhum em tempo algum pode livrar da nação alguma das mãos dos meus pais, e tampouco esse Deus de vocês vai livrar vocês das minhas mãos. Olha a afronta. Ele era um terrorista. Liberava o quê? Palavras. Palavras têm poder para construir, para edificar, não nem para destruir, para abater. Libere palavra de vida. Amém? Olha só mais, vamos indo para o encerramento. Ele diz assim: não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, não deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma e de reino algum pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos o vosso Deus poderá livrar vocês das minhas mãos.
Olha, os oficiais de Senaqueribe falaram ainda contra o Senhor Deus e contra Ezequias. Olha só, o rei também escreveu cartas blasfemando do Senhor, o Deus de Israel. E aí no versículo 18 diz assim: então clamaram em alta voz em judaico contra o povo que estava sobre o muro, para os aterrorizar e os perturbar, a fim de tomar a cidade. Atente para isso. A fim de os aterrorizar e os amedrontar, a fim de tomar a cidade. Essa é a intenção de Satanás: causar pavor em você, colocar medo no seu coração, a fim de entrar na sua casa. Resista pela fé. O antônimo do medo é a confiança. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? A Bíblia diz em 1 João 5,14: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Então já temos a resposta. Vamos encerrando aqui, olha só, para finalizar. Eles vieram falando na língua que eles pudessem entender. O diabo vai tentar nos confundir pela própria palavra, dizendo: não é bem assim. Outro dia eu vi um pastor dizendo assim, um pastor no Brasil dizendo assim: olha, não pensem vocês que a fé de vocês vai poder livrar vocês de qualquer epidemia ou pandemia. Um pastor. Foi exatamente assim que ele disse. Não pense que a fé é suficiente para livrar alguém de uma epidemia, de um vírus. Ué, se a nossa fé, e pela fé os mortos podem ser ressuscitados, a Bíblia diz, queridos, que nós, se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Está escrito, eu creio no que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, se beberem alguma coisa mortífera, não está na Bíblia? Está na minha Bíblia. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Você não vai beber, se você souber, não vai beber veneno, é louco? Mas se você não sabe, alguém coloca lá, você está orando e consagrando, e colocou na mesa, está lá, você vai, antes você vai dizer: eu consagro tudo. Não está sabendo? Tem promessa: não lhes fará dano. Quem vai morrer vai ser o veneno. Você se lembra de Paulo? Queridos, ele foi enviado a Roma. O navio vai se arrebentando, imagina isso. Porque você está em pecado. E quando para na ilha, a serpente vem e pica Paulo. Falou: esse homem está fugindo de algum Deus, não é possível. Ele escapou do mar, agora a serpente o pica. Quem morreu? Quem morreu? A serpente. E Paulo continuou vivo. Glória a Deus. Quem vai morrer vai ser o coronavírus, e você vai continuar vivo. É coronavírus, agora Jesus é vida. Alguém já colocou lá, já postou isso. Olha só o que Ezequias vai fazer. Nós vamos fazer, estamos fazendo o que ele fez. Versículo 20. Versículo 19 diz assim: falaram do Deus de Israel, Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos das outras terras, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, olha só a unidade, os dois, em concordância, Ezequias e Isaías oraram por causa disso e clamaram ao céu. Ó, o que eles fizeram? Reclamaram, murmuraram, questionaram? Não, eles oraram e clamaram aos céus. Versículo 21: e o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os chefes e os oficiais do arraial do rei da Síria, pelo que este voltou à sua terra com o rosto coberto de vergonha, e entrando na casa do seu Deus, olha só, entrando na casa do seu Deus, um Deus com D minúsculo, os seus próprios filhos o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros. De todos os lados lhes deu descanso. Muitos traziam ofertas a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Não há Deus como o nosso Deus. O braço dele não está encolhido para que ele não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados. Aqueles ali dois oraram, Ezequias e Isaías.
entraram em concordância para clamar por livramento, e Deus enviou o seu anjo. Se tiverem 50 justos, quando o Senhor anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão se colocou entre os céus, entre Deus e o decreto de destruição. Ele falou: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, o pecado tem chegado até mim, a abominação. Ele falou: mas se tiver 50 justos? Não, eu não destruo por causa dos 50. Se tiver 45, aí chega um momento e fala assim, ele ousou falar com Deus: longe de ti fazer tal coisa. Olha como ele orou: longe de ti fazer tal coisa. Onde estaria o juiz de toda a terra? Vais destruir o justo com o ímpio. Olha a oração de Abraão: longe de ti fazer tal coisa. Será que existe 50 justos em Campo Grande? Será que existem 50 justos no Brasil? Existem. E nós vamos clamar, e Deus vai dar o livramento. Isaías, juntamente com Ezequias e Isaías, eles oraram e eles clamaram, e Deus enviou o seu anjo. Nós vamos entrar em concordância, e você aí na sua casa agora, eu quero que você curve a sua cabeça, em unidade, em concordância. Nós vamos orar juntos, no mesmo espírito, na mesma fé, em unidade, para que Deus envie o seu anjo, aniquilando, destruindo a ação, e o plano e o propósito de Satanás, que se levanta para aniquilar nações. Se houverem 50 justos, 45, depois ele ousa: eu vou parar aqui, 10. Se ele fosse adiante, o Senhor ia atendendo, mas ele diz: eu vou até aqui. Mas nós estamos diante do Senhor, pedindo por livramento. Então feche os teus olhos aí, onde você está, permaneça conectado conosco. Nós vamos entrar em aliança e concordância, clamando ao Deus de Israel. E assim como o Senhor deu livramento, à nação de Israel, o Senhor vai dar livramento à nossa nação. Amém? Você crê? Diga: eu creio. Diga: eu creio. O sinal está perfeito, Aldo? Está perfeito? Aí na sua casa, aonde você estiver, estamos conectados no mesmo espírito. Levante a sua mão assim, concorde comigo e diga: Pai, eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, cheio de graça e de misericórdia. Como o profeta trouxe à memória o que lhe dava esperança, nós trazemos à memória o que nos dá esperança, e que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Trazemos à memória que o Senhor é o Deus misericordioso, cheio de graça, tardio em irar-se. Nós nos voltamos, ó Deus, em arrependimento, confissão de pecados, por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa nação. Clamamos, ó Deus, pela intervenção dos céus. Assim, ó Deus, como Ezequias orou juntamente com Isaías, e o Senhor ouviu a oração dos teus servos, hoje nós estamos aqui, ó Deus, em unidade, em concordância, orando, para que venha o livramento sobre as nossas vidas. Eu te abençoo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.